abrir a palavra do Senhor, sem delongas, no livro de Juízes, capítulo de número 21, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Juízes, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir, ou melhor, apenas o verso de número 23. Juízes, quantos já abriram? Diga amém, Juízes? Capítulo 21, verso 23, diz assim a palavra do Eterno: assim fizeram os filhos de Benjamim, e conforme o seu número, tomaram para si mulheres, arrebatando-as dentre as que dançavam, e retirando-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Amados e eternos irmãos, quando temos diante dos nossos olhos o texto de Juízes, capítulo de número 21, o último capítulo deste livro, estamos lendo aqui o antepenúltimo versículo do último capítulo. O texto está narrando para nós o momento em que a tribo de Benjamim está lutando para restaurar o que se havia perdido. No momento em que a tribo de Benjamim está se esforçando estrategicamente para tomar de volta algo que havia se perdido. No momento que antecede esse texto, uma guerra horrenda havia acontecido, onde praticamente toda a tribo de Benjamim fora exterminada, dizimada, quase que extinta. E para que nós entendamos a razão desta guerra, o porquê que a tribo de Benjamim praticamente desaparece de sobre a face da terra, eu quero chamar a sua atenção para 2 capítulos antes deste, que está no capítulo de número 19, porque eu preciso que você tenha a sua atenção completamente voltada para esse momento que eu preciso lhe contar a história. É verdade que a história é um pouco macabra, quase que estranha, mas como lição da palavra de Deus para o nosso coração, eu não vou me reservar apenas a contar a história que está na Bíblia, mas eu preciso contar essa história, para depois aplicar na sua vida o texto que nós lemos, a história que ouviremos, e o tema da mensagem nesta noite é lições para uma vida eficaz. No capítulo 19, o texto vai dizer a partir do verso 1, que havia um homem levita das regiões montanhosas de Efraim, que tomara para si uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Tomando ele para si esta mulher, o verso 2 diz que ela cometeu o ato de adultério contra este homem. Envergonhada da questão, ela volta para a casa do seu pai nas regiões de Belém de Judá. O verso de número 3 diz que passado 4 meses, o homem levita das regiões montanhosas de Efraim vai até Belém de Judá, quem sabe por saudade, quem sabe por já ter os seus laços de afeto muito fortalecidos em relação a esta mulher. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ele toma 2 jumentos, ele toma um servo, prepara tudo e vai para as regiões de Belém de Judá, e como diz o texto, para falar-lhe mansamente ao coração. E quando ele chega em Belém de Judá, a moça avista ele, leva o levita até a presença de seu pai. O pai da moça, depois de ouvir a intenção do coração deste homem, de reatar o relacionamento, de restaurar o que havia se perdido, o sogro dele fica tão feliz que decide dar a ele uma festa. A princípio, a festa deveria durar 3 dias, mas passado o 3º dia, quando o homem levita já estava preparando a sua bagagem
para voltar para a sua casa nas regiões montanhosas de Efraim, com a sua concubina, com seus 2 jumentos e com seu servo, diz a Bíblia, que o seu sogro diz: fica mais um pouco, vamos estender mais um pouco essa festa, temos razões para celebrar, porque finalmente houve restauração na nossa família, a vergonha saiu, a desonra saiu, fica mais um dia. Diz a Bíblia que ele aceita a sugestão do seu sogro e fica ali a manhã, à tarde e à noite do 4º dia. Quando entra pela madrugada, da 4º para o 5º dia, o levita das regiões montanhosas de Efraim já está preparando a sua bagagem de novo para sair da casa de seu sogro. E a Bíblia diz que o sogro instou com ele para que mais um dia ficasse e se fortalecesse comendo do pão da mesa. Ele aceita mais uma vez a sugestão do seu sogro e ele fica na casa do seu sogro, toma o café da manhã, almoça, faz o lanche da tarde. E diz a Bíblia, quando já estava caindo a tarde e subindo o anoitecer, este homem levita decide no seu coração firmemente não ficar ali nem mais um dia. E o sogro instou mais uma vez, ele disse: não, agora eu preciso ir mesmo. E ele então prepara a sua bagagem, toma os seus 2 jumentos, toma a sua concubina pelas mãos, e o servo vai conduzindo os animais. Diz a palavra do Eterno, irmãos, que eles caminham pela noite adentro, até chegarem a um lugar chamado Jebus. Qual é o nome do lugar? Eu não ouvi, diga. Jebus, que mais tarde vem a ser Jerusalém, o lugar montanhoso que Davi toma para ali assentar a capital do reino sul de Judá. Mas nos dias deste homem ainda se chamava Jebus, terra habitada pelos jebuseus, povo inimigo do povo de Deus, povo estranho à promessa, povo que contendia com os filhos de Israel constantemente. E diz a Bíblia que quando ele para em Jebus, o seu servo, que parecia estar cansado, se anima com a possibilidade de ali ter repouso. Mas o levita percebe que aquele lugar não era bom para ele passar a noite, porque se tratava de uma terra estrangeira, se tratava de um povo inimigo. E ele diz: não vamos poder ficar aqui, a madrugada já aconteceu, estamos cansados pela caminhada no deserto, mas nós precisamos avançar mais um pouco até as regiões de Gibeá. Gibeá, que é terra dos nossos irmãos. Gibeá, que faz parte de um povo que tem a mesma promessa que nós temos. Gibeá, que tem habitação de um povo que adora o mesmo Deus que nós adoramos. Afinal de contas, quando nós estivermos em Gibeá, praticamente nós vamos estar como se fosse na nossa própria casa. A Bíblia diz que eles caminham mais aproximadamente entre 6 e 7 quilômetros, saindo de Jebus até chegar a Gibeá. Chegando em Gibeá, eles param no meio de uma praça. A esperança do levita é que, em parando nesta praça, terra de seus irmãos, terra de um povo que acreditava nas mesmas coisas que ele, alguém pudesse passar por aquela praça. E porque está escrito em Levítico sobre a questão de o povo ser hospedeiro, a questão de um povo inclusive estar estendendo as mãos para um estrangeiro em sua necessidade, quando estivesse na sua terra, a esperança desse levita é que, sendo ele irmão, quando alguém passasse por aquela praça, pudesse estender as mãos para ele e tirá-lo daquela situação desconfortável. Não apenas ele, mas também sua concubina e também o seu servo. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele passa ali o restante da madrugada. O amanhecer chega, ninguém estendeu a mão para ele, e me parece que ele quer tirar a prova dos 9. Não é possível. Alguém vai estender a mão para mim. Afinal de contas, a palavra do Senhor, a lei do Senhor já previu essa questão. Não é possível que eu vou ficar aqui
desapercebido por tanto tempo. Vamos continuar nessa praça, porque vai chegar o momento em que um dos nossos irmãos vão estender as mãos para nós. Sabe o que a Bíblia diz? Passaram a manhã, entraram pela tarde, e quando a tarde já estava terminando, ninguém havia estendido as mãos para aquele levita. A palavra do Senhor vai dizer que veio um senhor do campo, que também era das regiões montanhosas de Efraim, mas que morava em Gibeá. E vindo ele do campo, do seu lugar de trabalho, da sua labuta, depois de um dia intenso, de muito trabalho, quem sabe exausto, esse senhor do campo, que veio das regiões montanhosas, passa por aquela praça, olha para o levita, olha para a concubina, olha para o servo e para os jumentos que estavam abalroados, e a sensibilidade do seu coração diz para ele: essas pessoas estão cansadas, elas precisam de abrigo, porque a Bíblia diz que quando o senhor do campo olha para o levita com a sua concubina, está na Bíblia, ele faz uma pergunta: de onde vens? Para onde vais? O levita diz a história, e aí ele acrescenta dizendo: nós estamos só de passagem, e eu tenho para mim pão e vinho, e para os animais eu tenho palha. Eu não queria ser pesado para ninguém, eu não queria ser incômodo a ninguém. A única coisa que eu precisava é que, estando nessa praça, alguém estendesse a mão para mim e me tirasse dessa situação desconfortável. Mas ninguém fez isto. Sabe o que a Bíblia diz? O senhor do campo, ouvindo a história dele, estende a mão para ele e diz: você vai para a minha casa, e aquilo que você não tem, eu vou te suprir. Pega o homem, pega a sua concubina, pega o seu servo e seus 2 jumentos, e o senhor do campo levou-os para a sua própria casa. Diz as Escrituras que quando eles chegaram na casa do senhor do campo, havia uma mesa preparada, uma mesa posta, uma mesa com fartura, uma mesa com abundância. Estava tão bom o negócio que comeram, beberam e se alegraram. Quer ver você enterter um crente? Conversa boa e comida boa. A hora passa e ninguém vê. As horas avançam, o tempo passa. A Bíblia diz que no avançar das horas, estando eles à mesa se alegrando na presença do Senhor do campo, vieram os filhos de Belial para bater na porta. Abre a porta, nós queremos conhecer, abre aspas, era um verbo que na verdade estava expressando: queremos ter intimidade com o visitante que está na sua casa. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. A Bíblia diz que o senhor do campo, voltando-se para os filhos de Belial, diz: não façais tal coisa, não praticais tal abominação. Eu tenho aqui uma filha virgem, e ele a concubina. Nós as daremos para que vocês as conheçam, mas não façam tal coisa a este homem. E eles continuaram insistindo: abre a porta, abre a porta, nós queremos conhecer o visitante que está na sua casa. A Bíblia diz que o homem levita, pressionado pela circunstância, pressionado pela situação, se levanta da mesa do senhor do campo, abre a porta da casa e coloca para fora a sua concubina, para que os homens, os filhos de Belial, a conhecessem. Sabe o que a Bíblia diz? Que os filhos de Belial possuíram aquela mulher a noite inteira, a madrugada inteira, e chegando o amanhecer, liberaram ela. Essa mulher completamente exausta, ferida, machucada por dentro e por fora, vai voltando para a casa do senhor do campo, vai fazendo o trajeto de volta, e diz a Bíblia com riqueza de detalhe que o máximo que ela consegue é colocar as mãos no limiar da porta, e caiu ali pelo lado de fora, desfalecida. Quando chega o amanhã de fato, o homem levita abre a porta,
e vê a mulher caída com as mãos no limiar da porta e diz: levanta-te, vamos para casa. Quando ele percebe que ela estava morta, ele pega o corpo daquela mulher, ele coloca aquele corpo sobre o jumento e voltou, diz o texto, para o seu lugar, para a sua casa. Chegando na sua casa, este levita pega aquela mulher, eu não sei se colocou sobre uma mesa, se colocou sobre um toco, como diz no Rio, se colocou sobre um cepo de madeira. Tomando o cutelo na mão, ele começa a cortar o corpo dessa mulher em 12 partes. Mão, braço, antebraço, pé, joelho, coxa, tronco, cabeça. Com o cutelo na mão, ele começa a despedaçar aquela mulher em 12 pedaços. Sabe o que ele faz? Pega os pedaços e começa a enviar para as tribos de Israel. Exemplo: mão, Zebulon; antebraço, Naftali; perna, Efraim. E ele vai mandando os pedaços dessa mulher. Diz as Escrituras que quando os príncipes começaram a receber aqueles pedaços de corpo, eles começaram a perguntar: o que está acontecendo? Que loucura é esta? Que aberração é esta? Nunca se fez isto em Israel. Considerai estas coisas, ponderai estas coisas, porque nunca antes tal aberração se fez entre nós. Armaram um conclave entre os príncipes e chegaram à conclusão que das 12 tribos, só Benjamim não compareceu. E eles chegam à conclusão: quem fez esta maldade veio da tribo de Benjamim. Diz as Escrituras que naquele mesmo dia, 400.000 homens que puxavam da espada nas 11 tribos se reuniram, de forma que nem puderam voltar para sua casa. E a determinação era esta: nós vamos invadir a terra de Benjamim, vamos matar homens, vamos matar mulheres, vamos matar crianças, animais, tudo que estiver pela frente vai ser exterminado, porque nós não podemos aceitar tal vergonha no nosso meio. A Bíblia diz que lá em Benjamim também tem guerreiro. Algumas versões dizem 26.000 homens que puxavam da espada, outras dizem 28. Mas numa coisa, todas elas são unânimes: havia em Benjamim 700 homens que eram canhotos e que manejavam muito bem a funda, e que, tendo manejado a funda, eles eram capazes de acertar um fio de cabelo a um tiro de flecha, aproximadamente 70 metros. E quando aqueles 400.000 homens que puxavam da espada em Israel foram contra Benjamim, a tendência natural é: vamos vencer fácil. Estamos em maioria numérica, estamos em maioria na questão bélica, temos a estratégia e a vantagem do ataque, vai ser fácil a guerra. A Bíblia diz que no primeiro dia 22.000 homens de Israel caíram ao fim da espada. No segundo, 18.000 homens foram mortos. Temerosos por acontecer aquilo, eles vão a Betel buscar o Senhor e perguntam: Senhor, quem nós devemos enviar primeiro para esta guerra? E Deus disse: Judá vai primeiro. Deixa eu abrir já um parênteses aqui. Toda guerra precisa começar com adoração e louvor. Quando Deus disse Judá vai primeiro, Ele está dizendo: se vocês querem ganhar uma guerra, antes de guerrear, aprenda a adorar o meu nome. Quando Judá vai primeiro e os demais seguem, aí sim a Bíblia diz que naquele dia, praticamente, Benjamim sumiu de sobre a face da terra, ao ponto que Israel está chorando, lamentando, porque uma tribo deixou de existir praticamente no meio deles. Ouça,
Pastor Leandro, por que o senhor contou essa história tão horrível? Porque essa história guarda para nós lições práticas para uma vida eficaz. Quem quer ouvir, diga amém. A vida desse levita traz lições práticas e contemporâneas para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para o seu negócio, para os seus empreendimentos, para o seu ministério. A primeira coisa que eu aprendo nessa história, daquilo que eu não devo fazer para ter uma vida eficaz, eu aprendo que eu não devo fazer igual o levita. Primeiro, quando o seu sogro insta com ele para que ele ficasse o 4º e o 5º dia, embora ele já tivesse determinado no seu coração sair pelo 3º dia, ele aceita a proposta do sogro. Quem sabe se ele não tivesse aceitado a proposta do sogro, ele não passaria por aquela destruição, por aquela vergonha, por aquela perda e por aquela morte. A primeira lição que o Espírito Santo quer deixar para nós nessa noite, para que tenhamos uma vida eficaz, é que nós temos que aprender a dizer não muitas vezes. Se o levita tivesse dito não para o sogro no 4º dia, ele sairia de manhã e daria tempo dele chegar na sua casa sem passar por aquela alteração, sem passar por aquela perda, sem passar por aquela vergonha. E tem muita gente sofrendo vergonha na família, nos negócios, no ministério. Tem muita gente passando por humilhação na vida pessoal, porque não soube dizer não na hora que tinha que dizer não. Muitos pais que já não têm coragem de dizer não para a filha adolescente. Pai frouxo, que agora está sendo vitimado, intimidado, e porque muitas das vezes não sabe dizer não, está vivendo vergonha dentro de casa. Homens que perdem oportunidade de ouro, quando pessoas que muitas das vezes não professam da mesma fé, não têm a mesma crença, não possuem a mesma visão que você. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, águia é um animal que muitas das vezes é solitário, porque o seu estilo de vida é arrojado. Você não vê águia andando em bando. Muitas das vezes nós vamos ter que entender que nessa intenção de ser agradável com todo mundo, para não perder a amizade de A, B ou C, para não perder acesso de A, B ou C, nós estamos dizendo sim para tudo, mas estamos recebendo o não de Deus. Levanta a sua mão direita para o céu, porque Deus não me trouxe aqui à toa nessa noite. Que venha sobre essa igreja um espírito de ousadia, de coragem e determinação, para que você comece a dizer não para algumas situações, não para algumas pessoas, porque a vergonha não vai entrar na sua casa. Diga amém. Uma vida eficaz, eu tenho que aprender a dizer não. Segundo, eu aprendo com essa história que uma vida eficaz, ouça isso, uma vida eficaz, muitas das vezes, vai ter que passar por um seguinte processo. Qual? Dobre sua atenção aqui. Quando este levita está na casa do seu sogro, e ele sai no 5º dia, e eles param no lugar chamado Jebus, mas ele decide não ficar em Jebus, porque era terra inimiga, era solo estrangeiro, era povo estranho à promessa. E ele decide caminhar até Gibeá, porque Gibeá é terra dos seus irmãos, é solo de parente, é gente que acredita naquilo que eu acredito, que adora o mesmo Deus que eu adoro. É por uma razão simples, porque em Jebus, em terra estranha, em terra inimiga, nós estamos sempre preparados para um ataque.
Nós estamos sempre preparados para alguém vir e tirar aquilo que é nosso, para alguém vir e atacar aquilo que é nosso, para alguém vir e roubar aquilo que é nosso. Quando nós estamos em Jebus, nós armamos a guarda. Agora, quando nós vamos para Gibeá, na terra dos nossos irmãos, nós estamos de peito aberto, nós ficamos relaxados, porque a gente nunca acredita que vai ser atacado na terra dos nossos irmãos. Para uma vida eficaz, nós temos que se lembrar da palavra que Jesus disse: mesmo em Jebus, seja vigilante, mas quando chegar em Gibeá, não perca a sua vigilância. Sede prudente como a serpente, mas não perca a simplicidade da pomba. Essa palavra não foi para ímpio, essa palavra foi para crente. Porque muitas das vezes, ouça, quando você vai comprar algo de um ímpio, você quer tirar a prova dos 9, você quer fazer consultoria. Quando você vai comprar um carro de um ímpio, se leva o mecânico para ver se é aquilo que ele está dizendo mesmo. Quando vai comprar o carro do ímpio, puxa lá para ver se o IPVA está pago como disse, se não tem multa como disse. Esses dias um irmão lá da igreja comprou um carro de um ímpio, e ele disse assim: pastor, esse carro está estranho. Toda vez que eu ligo eu sinto o cheiro de doce de banana. Não é possível um negócio desse. Aí ele levou o carro no mecânico. Sabe o que ele descobriu? Que o filho dos jebuseus colocou banana no motor. Não sabia que a banana mascarava o barulho do motor velho. Aí ele liga o carro, sente cheiro de bananada. Olha a treva, gente. Quando você está no meio dos jebuseus, seu olho fica aberto, você está em estado de alerta, porque no meio dos jebuseus você espera ser atacado. E muitas das vezes no meio dos nossos irmãos, quando nós abrimos a guarda, são que os ataques vêm. Para se ter uma vida eficaz, não perca a sua vigilância em lugar nenhum. Com o jebuseu tem que ter contrato, tem que autenticar no cartório, tem que fazer o carimbo, tem que ter testemunha. Mas em Gibeá a gente faz negócio de boca e toma a volta do irmão, empresta e não recebe. Não, mas é de Gibeá. Ele disse que no dia 10 vai pagar, vai depositar. Aí chega o dia 10, você tira o extrato, não aparece nada. Não, coloquei no caixa eletrônico, amanhã aparece. Aí você olha, não chegou, deve ter havido algum erro. Eu vou dar uma ligada para lá. Isso não é possível, porque você não espera ser enganado em Gibeá. Tem alguém do seu lado aí, tem um crente, segura na mão dele e fala assim: é assim mesmo, meu irmão. Diga, é assim mesmo. Em Gibeá a gente também é atacado. Mas deixa eu te falar uma coisa: para se ter uma vida eficaz, nós temos que aprender uma lição. Mesmo que os ataques venham em Gibeá, não perca o seu foco, não perca o seu propósito. Tem muita gente que quando é atacado em Gibeá, quer trocar de igreja, quer fechar a porta da empresa, quer sair do propósito, quer perder o foco e perder o alvo. Eu venho da parte de Deus dizer para alguém aqui: se você foi atacado em Gibeá, meu irmão, não esquenta não, olha para frente, levanta a sua mão para o céu, porque o Deus que está contigo em Gibeá vai te levar para circunstâncias maiores e melhores. Não olha para o ataque, olha para a promessa de Deus na sua vida. Pastor, estou chateado. Por quê? O irmão me atacou. O problema é dele. Tudo na vida é uma semente, e ele vai colher a semente daquilo que ele plantou. Você, meu irmão, olha para frente. Você prossiga no caminho. Você não perca o foco do alvo. Não deixe que os ataques tragam distrações para a sua vida. Terceiro, eu aprendo com esse homem que para se ter uma vida eficaz, uma lição muito simples. Quando ele estava na praça, ninguém estendeu a mão para ele. Quando ele estava na praça, passaram por ele e talvez fingiram que nem o viram. Passaram de largo. Passaram, como diz no Rio, de banda.
fazendo de conta que ele não estava lá. Mas quando o senhor do campo veio e tirou ele da praça e colocou ele dentro da sua casa num lugar de honra, os filhos de Belial foram bater na porta. Porque na vida é assim mesmo. Quando nós estamos na praça da dívida, se esquecem do nosso telefone. Quando nós estamos na praça da solidão, se esquecem da nossa dor. Quando nós estamos na praça da amargura, dos ventos contrários, das contrariedades da vida, tem muita gente que passa pela praça, vê a gente na praça e finge que não viu. Mas quando o Senhor do campo, que veio das regiões montanhosas, e o detalhe da Bíblia é lindo, esse homem veio de cima e desceu para ajudar quem estava embaixo, e tirar quem estava embaixo do meio da praça, e levou para a sua casa, e preparou uma mesa de honra. Agora tem gente querendo desfrutar daquilo que o Senhor do campo colocou nas suas mãos. Levanta a sua mão direita para o céu e diga assim: assim como diz a palavra. Diga assim como diz a palavra: quando o Senhor entrar na minha praça e me levar para os seus aposentos e derramar a honra sobre a minha vida, e alguém se levantar contra mim, eu não vou me distrair com as batidas na porta. Escute, já houveram momentos na minha vida em que eu estava na praça da dívida, ninguém estendeu a mão. Já houveram momentos em que eu estava na praça da dificuldade familiar. Já houveram momentos que eu já estive na praça emocional. Sabe o que representa essa praça? Lugar em que você precisa de algo e não tem o que precisa. Ele queria abrigo e ele não tinha abrigo na praça. Muitas das vezes na nossa vida, nós passamos pela estação da praça. Na praça financeira, da praça emocional, da praça da saúde, na praça dos sentimentos, quando nada dá certo na sua vida sentimental. Mas eu tenho profecia de Deus na sua vida. Eu tenho fé para profetizar. Eu não sei se você tem fé para receber. Levanta a sua mão se você tem. Eu quero profetizar que os dias de praça vão se acabar, meu irmão. Eu não sei qual é a praça que você se encontra, mas eu quero profetizar que o Senhor do campo já está descendo a montanha na sua direção, e vai entrar na sua praça, e vai te colocar no lugar de honra, para que você usufrua de tudo de melhor que Ele tem para a sua vida. Se tu crê nisso, dá um grito de glória a Deus. Dá notícia para dois irmãos, diga assim: estamos saindo da praça, meu irmão. Diga, estamos saindo da praça. Diga, esse é o último dia de praça da sua história. Eu não sei qual é o nome da sua praça. Quem sabe a sua praça foi o exame que o médico entregou e disse: não tem jeito. Quem sabe a sua praça foi o gerente do banco que disse: eu não tenho como te ajudar. Quem sabe a sua praça é a praça de um filho que se desviou, de uma filha que se esfriou na fé. Eu estou dizendo que o Senhor do campo está descendo a montanha para tirar você dessa praça nessa noite. Quarto, para se ter uma vida eficaz, eu aprendo uma lição muito forte aqui. O Senhor do campo tirou ele da praça, amém ou não amém? Sim ou não? Ele levou para sua casa, e na casa fez uma mesa preparada com tudo que havia de melhor. E eles estavam comendo, bebendo e se alegrando à mesa. Com o avançar das horas, os filhos de Belial, abre a porta. Para se ter uma vida eficaz, eu não posso cometer o erro que esse levita cometeu. Sabe qual é o erro? Se levantou da mesa que o Senhor havia preparado e abriu a porta para os filhos de Belial. Tem muita gente que o Senhor já fez assentar à mesa para desfrutar de tudo que existe de melhor, como está escrito lá em Neemias 9:25. E possuíram terras e vinhais, poços escavados,
e as suas casas foram cheias de toda sorte de coisas boas. E depois de muita gente estar sentado à mesa do Senhor, se levantou para abrir a porta para os filhos de Belial. Sabe quando isso acontece? Quando você vem e Deus realiza o desejo do seu coração. E aí, quando Deus não realizava o desejo do seu coração, você não se levantava da mesa por nada. Escola dominical, eu estou dentro. Consagração, eu venho. Segunda-feira de empreendedor, estou aí. Congresso, estou junto. Deus começou a abençoar, colocou uma mesa farta, começou a desfrutar da mesa. Quando as distrações vieram e os filhos de Belial bateram a porta, se levantou da mesa do Senhor para abrir a porta para o filho de Belial. Sabe qual foi o problema do filho pródigo? Não foi pedir a herança. Isso era o de menos. Embora fosse uma afronta, porque herança se recebe de quem morreu, e ele queria a herança do pai vivo. Mas o maior problema do filho pródigo foi receber a herança e gastar a herança longe da presença do pai. Segura na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: o pai não tem problema de te dar tudo, meu irmão. Diga assim: desde que você gaste tudo que o pai te deu na presença do pai. Quem entendeu, diga amém. O pai é o mais interessado em te dar tudo, desde que você gaste na presença dele, desde que você permaneça na casa dele. O problema do filho do pródigo foi sair da casa do pai depois que recebe herança. O problema do levita foi se levantar da mesa para dar brecha para filho de Belial. Ouça aqui o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Eu não sei qual é a sua realidade, eu sei a minha. Filho de costureira, não sei quem é meu pai. Minha mãe teve que lutar muito para eu estudar numa escola particular, e as minhas madrugadas era dormindo no pé da máquina de costura da Dona Maria. E não era máquina com motor, era aquela de pedal. E a minha mãe dizia assim: filho, mamãe vai costurando e você vai cortando as linhas que estão penduradas, me ajuda. Lá em casa, pó de café era luxo, meu irmão. Minha mãe descobriu uma fórmula tremenda para fazer pó de café durar, Andrei. Ela fazia café e botava o pó para secar no sol, usava de novo. Botava, se aquele pó de café falasse, ela ia dizer assim: Dona Maria, me tira desse coador em nome de Jesus, não tem mais nada aqui. Minha mãe, ela tinha habilidade para fazer receitas absurdas. Ela tinha uma receita de bolo de milho que não levava ovo, não levava manteiga, não levava açúcar. Não me pergunta para ela. Aquele negócio, quando batia no estômago, meu irmão, virava um monstro. Sustentava. Minha mãe me ensinou a fazer gel de cabelo. Quando o presidente Collor assumiu, era onda usar gelzão, lembra? Meu cabelo, irmãos, era bandido. Quando ele não estava preso, eu tinha cabelo grande na época, ele estava armado. Minha mãe falou: filho, Gumex é caro, põe gelatina sem sabor na água. Tá rindo que não foi a senhora, né? E põe no cabelo, vai ficar legal. Irmão, ficava. O problema era tirar depois. Quando eu estava na casa de minha mãe e não tinha dinheiro para nada, eu não incomodava ninguém. Mas quando Deus me deu o primeiro emprego, e o único, onde eu trabalhei por 10 anos ininterrupto, e por 3 anos, 36 meses consecutivos, vendedor número 1 da maior gráfica do Rio de Janeiro. Num único mês o meu patrão me deu de salário, de comissão, 70 salários mínimos num mês de comissão. E Deus começou a mudar minha sorte. E o homem do campo desceu a montanha, passou na minha praça, me colocou dentro da casa dele, me colocou diante da mesa dele, e as coisas começaram a melhorar, que começaram a criticar.
Quando você... Aqui ninguém faz isso, só no Rio. Televisão não pega, põe bombril na antena. Coisa que você mais vê no Rio. Vira para a direita. Aí. Ó, tá chiando, hein? Segura. Ó, não mexe não. Às vezes você vê alguém lá no Rio assim, ó, em cima do teto. É para a antena não sair do lugar. Ninguém se incomodava com você. Quando você usava aqui não, que chute, irmão. Eu tenho certeza, o cara que fez o que chute não foi para o céu, irmão. Que se for, eu vou arrumar um problema. Aquilo ali, meu irmão, é o demônio disfarçado e calçado. E a minha mãe fez o meu acabar a trava. Para você acabar a trava do que chute, eu ia andando, arrastando o pé na rua para acabar. E não acabava. O que chute ficou pequeno, sabe o que ela fez? Corta o calcanhar e faz de tamanco. Para durar. Ninguém estendia a mão para falar mal de mim. Deus melhorou um pouquinho a vida. A primeira pessoa da minha família a ter carro fui eu. A primeira mulher da minha família a ter carro foi minha esposa. A primeira mulher da minha família a ter moto foi minha esposa. Quando na Copa, há 3 Copas atrás, quando ainda era TV de plasma, custava 10 mil reais. Eu comprei uma vista. Quando aquilo chegou lá em casa, os parentes falaram: está roubando na empresa. Está roubando na empresa, não é possível. Ninguém compra isso aqui sem roubar. Porque a mentalidade é essa. Que crente ainda tinha que assistir televisão de válvula para esquentar. Mas levanta a sua mão direita para o céu, que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não impeça o seu crescimento por causa da opinião dos outros. Não se preocupe com a língua dos fofoqueiros. Deixa falar à vontade. Crescimento é o seu nome. Avanço é a promessa de Deus para a sua vida. Pode falar o que quiser. Eu não vou parar de sonhar. Eu não vou parar de crescer. Eu não vou parar de avançar. Pode os filhos de Belial bater na porta. Eu estou na mesa do Senhor. E na mesa eu vou desfrutar do melhor do que Deus tem para a minha vida. Fala para 3 pessoas, fala assim: levanta da mesa não, meu irmão. Fica na mesa. Não levanta da mesa para abrir porta para filho de Belial. Não levanta da mesa. É do que sai viostemai. Olha o que tem de gente que parou de viver propósito por causa da língua de terceiro. O que tem de gente que abriu mão do chamado por causa da opinião dos outros. O que tem de gente que deixou de viver o melhor de Deus porque deu ouvidos para os filhos de Belial. Ó, abre a porta e sai daí. Eu termino. Salmista Davi diz lá no Salmo 23: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Irmão, na presença do inimigo não é lugar de estar à mesa. Porque onde está inimigo, tem guerra. Mas depende de quem colocou a mesa. Porque se quem colocou a mesa foi o Senhor do campo, que veio das montanhas de Efraim e te levou para a casa dele e colocou a mesa na sua presença, pode o inimigo fazer o que quiser, eu não vou levantar da mesa. Porque o salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não dou atenção para eles não. Meu cálice transborda. Profetiza para 2 ou 3 irmãos, diga assim: não levanta da mesa enquanto o cálice não transbordar, meu irmão. Não levanta da mesa enquanto o seu cálice não transbordar. Não dê trela para o inimigo que está diante da mesa. Continua na mesa, porque quem colocou a mesa não foi qualquer um não. Foi o Senhor dos exércitos, que desceu a montanha na sua direção, te tirou da praça e te fez assentar como príncipe em um lugar de honra. Fica de pé, por gentileza. Lições para uma vida eficaz: não levanta da mesa para dar atenção e abrir a porta para os filhos de Belial.
Eles dizem assim: você está indo muito para a igreja, hein? Estou mesmo. Você não paga minhas contas? Ó, você está muito beato. Estou mesmo. Tem mesa preparada para mim. Quinta lição. Quando o levita acorda de manhã e vê a concubina morta, ele pega o corpo daquela mulher e coloca sobre o jumento, leva para sua casa, pega o cutelo e corta em 12 partes. E manda um pedaço para cada tribo. O que acontece é que a Bíblia diz que naquele dia 400.000 homens de Israel se reuniram como se fosse um único homem em prol da causa do levita. A mulher já estava morta, sim ou não? Se ele enterra a mulher, Andrei, ele enterra a história. Se ele enterra a mulher e a história enterrada, a vergonha poderia se repetir. Sabe o que eu acredito? A mulher está morta, morta inteira, morta aos pedaços. Se eu enterrar, a história é enterrada. Vou chamar a atenção dos meus irmãos. Quando ele envia os pedaços daquela mulher para as tribos, a motivação dele era essa: vou chamar a atenção dos meus irmãos, porque eu sozinho não dou conta dessa causa. Eu sozinho não dou cabo desse problema. Mas se os meus irmãos se unirem a mim, eu vou alcançar a vitória que eu preciso. Você está entendendo isso, irmãos? Aí a Bíblia diz que os homens se uniram pela causa do levita. Quinta lição para uma vida eficaz: na proporção do ataque que o inimigo envia para a sua vida, tem que ser a proporção do contra-ataque que você vai contra ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que muitas vezes nós somos atacados num nível e o nosso contra-ataque é tímido. Não se consagra, não se busca mais a presença de Deus na mesma intensidade. E o inimigo não brinca de ser inimigo. Muitas das vezes nós temos brincado de sermos filhos de Deus. Diga para o seu irmão assim, ó, na proporção do ataque. Diga, tem gente que não falou. Diga, na proporção do ataque tem que ser a proporção do seu contra-ataque. Diga para ele: se o inimigo vem com uma intensidade, vai contra ele na mesma intensidade ou numa intensidade maior ainda. Quem entendeu isso, diga amém. Quando aquele levita teve a sua concubina morta, ele disse: não vou deixar isso desse jeito, vou partir para cima dessa turma, mas não vou sozinho. Está vendo esse irmão, essa irmã que está do seu lado? Muitas das vezes você não vence porque você absorve tudo sozinho. E esse levita está dizendo o seguinte: para uma vida eficaz, aprenda a compartilhar as suas lutas com as pessoas certas. Quando ele manda os pedaços para as tribos, para os príncipes, ele estava enviando para a gente que tinha condições de se levantar e mover-se na direção dele para unir-se a ele no mesmo propósito. Segura na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Lições para uma vida eficaz. Aprenda a dizer não na hora que tem que dizer não. Aprenda que em alguns momentos o ataque não vem em solo estranho, mas vem no lugar que nós menos esperamos. Aprenda que quando você estava na praça e não estender as mãos, quando o Senhor do campo vier na sua direção, vão querer o que é seu. Aprenda que muitas vezes Deus permite que você esteja diante da mesa dele e você não pode se distrair com bater na porta dos filhos de Belial. E aprenda a
contra-atacar na mesma proporção e a compartilhar com o seu semelhante que tem condições de te ajudar a sua necessidade. Feche seus olhos em nome de Jesus. O levita teve a sua concubina morta. Morte significa fim da linha. Não tem mais jeito. Acabou o recurso. Não há o que fazer. Mas ele descobriu algo a fazer: chamar a atenção dos seus irmãos. Sabe como você chama a atenção hoje? Não é cortando nada e nem ninguém. É a sua oração. Porque a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. É quando você intercede por quem está com você. Sabe como é que você chama atenção? É quando você adora e clama. Porque hoje não são 400 mil homens que puxam da espada que vão vir na sua direção pela sua causa, mas anjos do Senhor, que são ministros de Deus sobre as nossas causas, que virão na nossa direção para julgar a nossa causa e mudar a nossa sorte e remover toda a vergonha da nossa vida. Pega na mão do seu irmão com alegria e firmeza. Levanta a mão dele para o céu agora. Isso. E repete essa oração comigo. Mas repete, meu irmão, com ânimo. Diga assim: Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Eu queria que você orasse com mais ânimo, igreja. Diga: Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz. E a sua palavra. E a sua palavra falou ao meu coração. Falou ao meu coração. Que nessa noite. Aquilo que morreu. Aquilo que foi perdido. Aquilo que foi tirado. Aquilo que foi tirado. Não é o ponto final. Não é o ponto final da minha história. O Senhor tem restituição para mim. O Senhor tem resposta para mim. E eu me levanto nessa noite. Como aquele levita. Para chamar a atenção. Do reino do Espírito. Sobre a minha causa. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não tenho. Mas o Senhor tem. Ministros. Que foram dispensados. Ao meu favor. Que poderão vir ao meu encontro. E ao encontro do meu irmão. Nesta noite. Para que a nossa causa. Seja julgada. Julga a minha causa. Porque eu creio. Que antes da próxima segunda-feira. Uma resposta. Virá na minha direção. Da parte do Senhor. Da mesa eu não vou me levantar. A porta eu não vou abrir. Para os filhos de Belial. Enquanto meu cálice não transbordar. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Celebre na medida que você recebe. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Você pode dizer isso junto comigo? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga forte: eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Ei! Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, só parece. Diga pra ele: eu sei, eu sei, eu sei que. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não. Vem, meu favor, Senhor, venha em meu e cumpra. Diga: o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Diga: o Deus do impossível. Sua destra. Confessa isso pra você. O Deus do impossível, Ele não desistiu. Sua destra e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você pode aplaudir o Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia.